Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao KotaiCast. Pessoal, hoje é sabadão, dia 26, hoje eu fiz 4 reuniões com interessados em se tornar investidores anjo. Nós já temos aqui 142 interessados que pretendem investir a partir de 10 planos diamantes ainda esse ano. Então, essas pessoas aqui, somando todas elas, já ultrapassa $1,5 milhão de dólares. Essas 142 pessoas que está aqui no meu telefone do WhatsApp, tá bom? Esses aqui são interessados. Investidores que já investiram, já passamos de 47 investidores que já investiram a partir de 10 planos diamantes, tá? Pessoal, é o seguinte, marque uma reunião comigo se você tem interesse em investir a partir de 10 planos diamantes, link aqui na descrição, o meu e-mail, tá bom? Marca um horário, eu tiro todas as suas dúvidas, tá bom? E a partir do momento que você se torna investidor anjo, você tem meu contato do WhatsApp para sempre. Então fica bem mais fácil ali para a gente conversar sobre tudo do projeto, tá bom? E trocar network também sobre esse mercado cripto que é muito, muito interessante. Meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês. Compartilhe essa live, se inscreva aqui no KotaiCast, deixa o seu like para fortalecer. Nós já ultrapassamos a marca de 1 milhão. Deixa eu ver quanto que está aqui, que eu já perdi as contas. Realmente, já passamos a marca de 1 milhão. Deixa eu ver aqui. 1.261.000 dólares, pessoal. Fora o caixa de 2 milhões que nós já temos também do Michael e dos fundadores. Então, já temos ali um pouco mais de 3.261.000 dólares, né, pessoal? Então, essa grana que nós temos hoje, graças a Deus, já é o suficiente para a gente poder inaugurar, lançar o nosso ecossistema ainda esse ano de 2025, tá bom, pessoal? Porque algumas pessoas não sabem, mas nós vamos lançar todo o nosso ecossistema, praticamente todo ele, né? Não todo, mas nós vamos lançar a nossa Cotai Wallet, a Cotai Wallet aqui no smartphone. Inclusive, estamos fazendo parceria com a Apple, tá? Para fazer liberação, para que as pessoas possam, através do iPhone, baixar o nosso aplicativo, ou seja, a Cotai Wallet, que vai ser igual a Trust Wallet, igual a MetaMask, não vai perder para nada da Trust Wallet ou MetaMask. A Cotai Wallet vai ser uma carteira multi-chain gratuita, tá, pessoal? E também a Kotaico, o Cotai Payments, um gateway de pagamento cripto e gratuito para o comerciante, e a Cotai Bet, a nossa casa de aposta 100% em cripto, e também o Cotai Space, que é um marketplace e vai se tornar uma rede social. É isso aí, pessoal. Então vocês observam que a nossa intenção é entregar praticamente tudo ainda no ano de 2025 e o ICO nem sequer terminou. Olha só, pessoal. Então a gente vai começar a entregar serviço mesmo antes do ICO terminar. Ok? Então, para deixar claro para as pessoas que a nossa intenção é prestar serviço, beleza? Compartilhe essa live, se inscreva aqui no canal e deixe o seu like para fortalecer. Pessoal, é o seguinte. E siga também as redes sociais do Cotai Project. Link na descrição, lá do Instagram também. Siga o Instagram, o Telegram também, para vocês ficarem a par de todo o projeto, tá bom? Pessoal, é o seguinte. O Cotai ele vai ter uma valorização de 10 vezes até março de 2026. Exatamente. Então, hoje no ICO, caso os senhores invistam no projeto, os senhores terão praticamente um lucro garantido de 10 vezes. E eu vou explicar por quê. Eu vou explicar por que é garantido, pessoal, tá bom? E, meus amigos, a meta não é essa. A meta é que até o final de 2026, o investimento dos senhores se valorize em 50 vezes. Essa é a nossa meta para que o Cotai, a valorização do Cotai, valorize em 50 vezes. Ok? Até o final de 2026. Essa é a nossa meta. Ok? Então quer dizer o quê? Quer dizer que quem entrar após o fim do ICO ainda vai ter uma grande possibilidade de lucro ainda no primeiro ano do fim do ICO. Então, assim que nós listarmos o Cotai
ok? Lá em março de 2026, as pessoas elas ainda terão uma grande possibilidade de lucro ainda no primeiro ano. Observa só, pessoal. Observa só. Hoje, caso os senhores invistam no Cotai Project, os senhores vão pagar 10 vezes mais barato, 10 vezes mais barato do que quem for comprar a partir de março. Só que, mesmo assim, mesmo aquelas pessoas que comprarem a partir de março, ainda terão uma valorização de 40 vezes no primeiro ano. Eu vou explicar por quê. Eu vou explicar por quê, tá bom? Meus amigos, é o seguinte. O potencial de valorização do Cotai não é achismo, não é uma coisa colocada simplesmente por colocar. Nós vamos precificar o Cotai se baseando por várias coisas. Se baseando pelo ecossistema, se baseando pela validação dos validadores. Exatamente, nesse vídeo eu vou explicar para vocês que o Cotai Space, o nosso marketplace, tem um papel fundamental na valorização da cripto Cotai. Tá? Então aqui, pessoal, vocês conseguem observar, certo? A estimativa de valorização, o potencial de valorização do Cotai até final de 2026. Nesse momento, o preço unitário do Cotai é de 0,00006 centavos. Aqui está faltando um zero, aqui só tem 3 zeros depois da vírgula, mas na verdade é 0,0000406 centavos. E a listagem será de 0,0006 centavos. Ali está faltando um zero também. Ou seja, na listagem é 3 zeros depois da vírgula e mais o 6. No ICO é 4 zeros depois da vírgula mais o 6. Entendeu? Então, basicamente, pessoal, após a listagem, o Cotai estará 10 vezes mais caro do que é hoje. Porém, pessoal, até o final de 2026, o Cotai ele tem a possibilidade de estar acima de 2 centavos. Ok? Então, ainda em 2026, mesmo a pessoa pagando 10 vezes mais caro depois do fim do ICO, ainda ela terá uma possibilidade de ganho de 40 vezes do seu capital. E nesse vídeo, pessoal, eu vou explicar como isso vai ser totalmente possível, tá? Então, resumindo, quem entrar hoje no ICO do Cotai Project pode multiplicar o seu investimento por 50 vezes até o final de 2026. Graças ao crescimento massivo da comunidade e do uso real do token Cotai dentro do ecossistema. E também tem o fato de que o Cotai ele vai ter a própria blockchain em 2026. Então isso também vai dar uma mega valorização no Cotai no ano de 2026, tá bom? Então é bem possível que a gente consiga ali valorizar muito mais do que 40 vezes somente em 2026, tá? Pessoal, os senhores sabem que o ecossistema Cotai ele é um diferencial absurdo. Não existe qualquer outro tipo de projeto cripto da atualidade que ofereça tantos serviços, tantas vantagens para os seus investidores. Eu desconheço. Não existe. Você pode falar o que você quiser, você pode procurar, você não vai achar vantagens iguais ou parecidas com o que o Cotai Project oferece para os seus investidores. Pessoal, nós teremos no nosso ecossistema a Cotai Wallet, que é o centro das atenções, né? A Cotai Payments, que é um gateway de pagamento cripto 100% gratuito para o comerciante, o Kotaico, que é uma corretora descentralizada, a Cotai Bet, o Cotai Space. Ou seja, tudo isso aqui, todo esse ecossistema junto, isso vai fazer o quê? Isso é um conjunto para gerar adoção e liquidez natural à criptomoeda. Você entende, pessoal? Olha só, cada componente do ecossistema adiciona utilidade ao token, fortalecendo a percepção de valor. Porque não adianta você ser útil, você tem que ter a aparência de valor. Se você... Pessoal, presta atenção. Olha só. Aparência é tudo. Além da funcionalidade real da criptomoeda, você tem que aparentar que aquilo tem valor. Porque, querendo ou não, realmente tem valor. O ecossistema ele vai gerar muitos lucros. Para falar a verdade, o ecossistema ele vai gerar bilhões de dólares nos próximos anos de faturamento anual. Ok? Então, meus amigos, quando isso acontece, quando você mostra para os investidores que o ecossistema
ele tem um potencial de lucro muito maior do que depender da moeda, obviamente isso traz bons olhares para novos investidores, identificando que vai ser praticamente impossível a desvalorização. Porque, diferente de meme coins, olha só, pessoal, existem inúmeros projetos de meme coin, inúmeros projetos de cripto que elas dependem exclusivamente do hype, ok? Aquele hype totalmente artificial. A maioria das criptomoedas, ela existe apenas pelo fato da especulação. Só isso. O cara compra só porque ele acha que vai valorizar. Ou seja, em quase 100% das vezes, aquela moeda, aquele projeto de cripto, não existe motivo para que ela exista. Ou seja, 99% das vezes, a moeda ela só ganha valorização se baseando na especulação. Então, por isso que muitas vezes acontece o quê? Acontece uma disparada de preço numa determinada criptomoeda e logo depois o preço cai e nunca mais se levanta. Por que que isso acontece? Porque não existe utilidade real daquela moeda. Não existe um ecossistema por trás da moeda dando suporte total. Inclusive, membros da própria equipe dependem da valorização da moeda para sobreviver. Não, agora você imagina, quando existe um projeto de criptomoeda que os próprios desenvolvedores, que os próprios sócios não dependam da valorização da moeda para sobreviver, imagina a mega credibilidade que isso passa para a cripto, para a moeda, porque se os próprios sócios, os próprios membros do projeto estão mais focados, no ecossistema do que na valorização da moeda, obviamente isso demonstra para o mercado o quanto a moeda ela é descentralizada. Ela é descentralizada. Ou seja, os membros da equipe não dependem da valorização da moeda para sobreviver, porque nós dependemos, na verdade, da prestação de serviço do ecossistema. Inclusive, pessoal, o que eu quero dizer para vocês? Presta atenção. Hoje, os senhores não sabem o quanto é difícil nós fazermos publicidade, fazermos tráfego pago. Hoje, nós temos condições financeiras de investir diariamente cerca ali de 2 a 3 mil reais por dia de tráfego pago, tranquilamente. Ou seja, quase 100 mil reais por mês a gente poderia fazer somente com tráfego pago no Google, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no X. Porém, essas plataformas, elas limitam o nosso alcance pelo simples fato de que nós somos um projeto de cripto. Então, pessoal, o que vai acontecer? Quando nós lançarmos o nosso ecossistema, olha só, vou mostrar para vocês isso aqui, ó. Quando nós lançarmos o nosso ecossistema, em novembro desse ano, na Cotai Summit, o nosso grande evento, a partir desse momento, nós teremos parceria com a própria Apple, ou seja, qualquer pessoa que tenha iPhone no planeta Terra, ela entra na Play Store dela lá, e ela baixa o nosso aplicativo, os nossos serviços. Não só a Apple não, tá, pessoal? Smartphone que tem Android também vai poder baixar. Ou seja, a partir desse momento, nós vamos deixar de ser um projeto cripto e seremos uma fintech, uma startup financeira. Nós seremos o quê? Uma prestadora de serviço. Você entende a diferença? Você entende a gigantesca diferença que esse momento representa para o projeto Cotai? Isso aqui é um ponto de virada para o projeto. Então, pessoal, hoje a nossa arrecadação está ali entre 250 a 300 mil dólares por mês de arrecadação. E o que você acha que vai acontecer a partir de novembro, quando nós lançarmos o nosso projeto, nossos aplicativos, quando nós fizermos o nosso grande evento da Cotai Summit, ok? O que você acha que vai acontecer? Possivelmente nós vamos triplicar isso aqui, nós podemos triplicar essa arrecadação, podendo chegar a $1 milhão por mês a partir de novembro. Então, é o mesmo princípio que eu utilizo na questão
da valorização da moeda. É o mesmo princípio que eu utilizo, ok? É o mesmo princípio. Por quê que é o mesmo princípio? Porque quando o prédio está na planta, o preço é um. Quando o prédio já está pronto, o preço do apartamento é outro. Você entende o jogo envolvido aqui? O que está em jogo? Está em jogo o quê? A entrega. Está em jogo a entrega. Quando você entrega o que você promete, você se demonstra ser uma pessoa confiável, um projeto confiável. E não só isso. Não só isso. A partir do momento que você demonstra para grandes empresas, para grandes marcas, para Apple, certo? Porque você tem que ter uma autorização do Google, uma autorização da Apple para você disponibilizar o seu aplicativo para o mundo, sabia disso? Então, as nossas empresas no Paraguai, no Panamá, são empresas 100% legalizadas. Ou seja, essas empresas elas vão fazer uma prestação de serviço, elas vão disponibilizar um ecossistema financeiro global, em cripto, administrado por contratos inteligentes, aonde nós vamos cobrar uma pequena porcentagem pelas prestações de serviços utilizados dentro do nosso ecossistema. Ou seja, nós seremos uma prestadora de serviço. A partir desse momento, todo mundo vai começar a olhar o Kotai Project de outros olhos. Porque eles vão observar o gigantesco potencial desse projeto. Pessoal, só para você ter uma ideia, somente a KotaiBet, a gente pode estar lucrando ali acima de $500 milhão por mês a partir do final do ano que vem. Só a KotaiBet. Então é bem provável que somente a KotaiBet ela seja responsável por basicamente ali 90% do pagamento dos dividendos para os investidores nos primeiros anos, entendeu? Então assim, é bem provável que somente a KotaiBet sozinha ela vai estar praticamente sustentando todo o ecossistema nos primeiros 3 anos. Então assim, quando o ecossistema ele atingir ali em torno de 100 milhões de usuários até 2030, que isso vai acontecer, nós vamos estar lucrando acima de $1 bilhão por ano, ok? Então, pessoal, a nossa meta, ela é a médio a longo prazo, só que nós temos uma meta anual também. Então, a nossa meta para holders até final de 2026 é 200 mil. E isso é totalmente possível de acontecer. Sabe por que é totalmente possível de acontecer? A gente bateu a meta de 200 mil holders Kotai até final de 2026. Eu vou explicar por quê. Eu acabei de explicar e vocês não perceberam. Pessoal, a partir do momento que nós temos contrato com a Apple, contrato com a Google, para que qualquer pessoa possa baixar nossos aplicativos, a partir desse momento que nós entregamos o nosso ecossistema, a partir do momento que nós começamos a prestar serviço de maneira 100% legalizada fora do Brasil, ok? De maneira 100% descentralizada também, 100% em cripto, a partir desse momento você é uma prestadora de serviço. E a partir desse momento você pode fazer divulgação, você pode fazer tráfego pago. Ou seja, se nós tivermos condição de investir de 20 a 50 mil dólares por mês com tráfego pago, o que você acha? Qual que seria a quantidade de pessoas que vai visualizar o nosso ecossistema? Centenas de milhões de pessoas, ou até bilhões. Pessoal, hoje, se você faz uma publicidade, sei lá, e coloca R$1.000 por dia, você tem dezenas de milhões de visualizações por dia. Agora você imagina você colocar 250, 300 mil reais por mês de anúncios. Quanto que isso dá? Isso dá praticamente 2 mil dólares por dia de anúncio. Dezenas, talvez até uma centena de milhão de pessoas visualizaria a nossa marca, o nosso projeto. Por quê? Porque nós somos uma prestadora de serviço. Nós estamos oferecendo serviço, não estamos vendendo produto físico, não estamos vendendo criptomoeda. Estamos vendendo um ambiente favorável de negociação. Então é aí que a ficha da pessoa vai cair para o potencial desse projeto. Então hoje é difícil a gente conseguir fazer publicidade.
É por isso que muitas das vezes nós ficamos ali dependendo do meu canal, de outros canais parceiros, de alguns parceiros de marketing para fazer divulgação, ok? Mas quando isso aqui acontecer, quando a parceria com a Apple sair e qualquer pessoa com smartphone conseguir baixar nossos aplicativos, a partir desse momento nós se tornamos uma empresa prestadora de serviço. Então, pessoal, nós vamos poder investir pesado com publicidade e, muito provavelmente, a gente vai conseguir até mesmo ultrapassar a quantidade de 200 mil holders no final de 2026. Você entendeu? Pessoal, isso significa um crescimento exponencial na base de investidores, garantindo liquidez orgânica. Porque a nossa maior preocupação é na liquidez orgânica. Porque no primeiro ano, possivelmente, vai ter muito mais pessoas querendo comprar do que pessoas querendo vender. Porque após o fim do ICO, haverá em torno ali de 5 mil holders, por aí, 5, 6 mil holders. Ou seja, a gente sendo uma prestadora de serviço e podendo investir 10, 20, 30, 40, 50 mil dólares por mês com propaganda, com publicidade paga no Google, no Facebook, no Instagram, etc. Nós vamos atingir dezenas, centenas de milhões de pessoas por mês. Ou seja, a quantidade de holders vai explodir. A quantidade de pessoas que vai querer comprar Kotai a partir de março do ano que vem vai ser absurdo, pessoal. E sabe por quê que essas pessoas vão querer comprar Kotai? Sabe por quê? Porque nós oferecemos um ecossistema descentralizado, um ecossistema seguro, um ecossistema que vai dar lucro, ou seja, e esse ecossistema dará 100% de suporte para a cripto Kotai. Então, aos olhos do novo investidor, o potencial de valorização do Kotai se torna absurdo e totalmente plausível de acontecer. Você entende a mentalidade do investidor? Você precisa mostrar valor, você precisa mostrar para ele que existe esse potencial. E, na verdade, existe potencial de valorizar muito mais no primeiro ano, muito mais do que 40 vezes. Você entendeu, pessoal? Ainda mais a gente conseguindo fazer divulgação com tráfego pago. E é isso que vai acontecer. A parceria com a Apple, qualquer pessoa da face da Terra vai poder baixar nossos aplicativos com autorização da Apple, com autorização do Android, ok? Vocês não estão entendendo o potencial disso aqui. A maioria, a ficha não caiu ainda. Pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês. Recentemente, eu tenho conversado com pessoas milionárias, empresários do Brasil inteiro, eu converso com empresários do Brasil inteiro, tá? Converso com pessoas que faturam milhões por ano. Esse ano ainda, eles pretendem investir de 10 a 200 planos diamantes. Tem um cara que eu converso que ele pretende investir 200 planos diamantes até o final desse ano. Mas sabe o que ele fala para mim? O cara é um mega empresário, né? O cara é um mega empresário. Ele trabalha com distribuição de alimentos. Ele fornece alimentos para vários mercados do Brasil. Sabe o que ele falou para mim? Olha, eu quero ver isso aqui funcionando. Ó. Eu quero ver isso aqui funcionando. Então é aquilo que eu falo para você. Enquanto o prédio está na planta, é natural, as pessoas não confiam muito. Fala, cara, quer saber? Vou esperar esse prédio aqui ficar pronto para mim poder investir. Aí quando o prédio fica pronto, chove de gente querendo comprar um apartamento. E é isso que vai acontecer, a partir de novembro. É isso que vai acontecer a partir de novembro. Então, a possibilidade que nós temos de arrecadação é de mais ou menos ali entre 5 a 7 milhões de dólares. E o mais interessante é que a gente vai conseguir manter abaixo de 1 trilhão de Kotai em circulação. Isso que é mais interessante, isso que é o melhor. Vamos ter capital suficiente para bancar todo o projeto por anos e ainda vamos manter uma quantidade abaixo de 1 trilhão de Kotai em circulação. Isso é fenomenal. E outra coisa, pessoal, este fenômeno das pessoas acreditarem só depois que deu certo, é a mesma coisa que vai acontecer a partir de 2026. Porque esses 200 mil aqui, ó, essas 200 mil pessoas que vão entrar no ano que vem como novos holders,
elas virão através das publicidades, dos tráfego pago que nós vamos fazer nas redes sociais. Porque a partir do momento que nós temos a autorização da Apple para as pessoas baixarem nossos aplicativos, isso demonstra o quê? Demonstra que nós somos uma prestadora de serviço sério. Nós não estamos vendendo, nós não vamos mais vender criptomoeda. Nós vamos vender serviço. Nós vamos vender um ambiente favorável de negociação. Preste muita atenção no que eu estou falando. Algumas pessoas não caiu a ficha ainda. Nós teremos um gateway de pagamento em cripto para comerciante para o mundo inteiro. Nós teremos a Kotai, que é uma corretora descentralizada, a Kotai Payments. A Kotai Payments vai abrir espaço para concorrência. Empresas de cartões de débito cripto, vários outros gateways de pagamento ao redor do mundo. Nós vamos aproveitar da infraestrutura já pronta dessas empresas para facilitar a vida do nosso usuário, para facilitar a vida do nosso cliente. E tudo isso sem cobrar nada. Ok? Nós não vamos cobrar nem da empresa que está prestando o serviço para vocês e nem de vocês. O ambiente da Kotai Wallet será 100% gratuito. Não estou falando de taxa de gás. Não estou falando das taxas de gás. Estou falando da comissão da carteira. A carteira em nenhum momento vai cobrar comissão do serviço prestado. Nós seremos generosos. Se você quer abundância, você tem que ser abundante. Entende? Então você não tem noção do poder que isso traz pra gente. Inúmeros gateways de pagamento, inúmeras empresas de cartão, inúmeros bancos, inúmeras corretoras vão querer trabalhar com a gente, vão querer ter um espacinho dentro da nossa Kotai Wallet. Pessoal, sem falar da Kotai Bet, sem falar do Kotai Space e sem falar do Futuro Banco, lá em 2027. Então, o que eu vejo? Que quando esse momento chegar e o ano que vem, certo? Nós já teremos a nossa própria blockchain, né? Nós já teremos a nossa própria blockchain em 2026. Então, a valorização do Kotai, ela tende a ser absurda nos próximos anos. Absurda. Pessoal, presta atenção. Eu quero falar um pouquinho aqui dos validadores, tá? O validador é o camarada que vai entrar lá no Kotai Space, no nosso futuro marketplace, que vai liberar esse ano ainda, né? Você que está em casa, você, sua mãe, seu pai, seu cunhado, seu filho, seu sobrinho, seu cachorro, seu papagaio, todo mundo vai poder participar disso aqui. Então você vai poder, em casa, cadastrar um produto ou serviço dentro do Kotai Space, no nosso marketplace. O marketplace é igual o LX, Mercado Livre, Shopee, tudo isso aí é marketplace, tá? Então o Kotai Space, inicialmente, ele vai ser um grande marketplace, onde vai servir apenas de vitrine para o cliente, para o comerciante. Depois, a gente vai transformar isso aí numa rede social e vamos incorporar o marketplace com entretenimento. Então vai ser bem legal, vai ser uma junção ali de live com venda de produto, cara, vai ser sensacional. Inclusive vai ter até venda de conteúdo adulto, tá, cara? Mas isso aí é outra história que eu conto outra hora, tá? Pessoal, é o seguinte, o validador é o pioneiro do ecossistema. Sabe por quê? Ele vai aceitar o Kotai como pagamento, ele ajuda a gerar liquidez e confiança, criando um mercado real para o Kotai. O validador, eles terão destaques no marketplace com selos de validador e com maior visibilidade. Então, todas aquelas pessoas que aceitarem o Kotai como pagamento, ou seja, eu vou anunciar que eu estou vendendo o meu smartphone, estou vendendo o meu celular. Estou vendendo lá. Vamos supor que por $100 ou $1.000, por $1.000, certo? E eu aceito o Kotai como pagamento. Isso se eu quiser me tornar um validador. Se eu fizer isso, eu recebo um bônus de 350 mil Kotai. Entendeu? 350 mil Kotai. Que depois, esses 350 mil Kotai aí, vai se tornar uma nota preta, né, pessoal? Vai se tornar um valor muito interessante. Só que você não precisa cadastrar produto ou serviços muito caros. Ah, tem uma poltrona velha que você não usa mais? Quer cadastrar lá? Você tem um sapato velho? Pode tirar foto do seu sapato velho. Ah, você corta grama, você instala tomada, pia, chuveiro, você é um marido de aluguel, por exemplo, você pode
fornecer o seu serviço como área de aluguel. Você é costureira, você é pedreiro, você é marceneiro, você é mecânico particular, não sei. Você é programador, você é do job, ou brincadeiras à parte. Então, você pode cadastrar o seu produto ou serviço lá, entendeu? E você pode receber Kotai como pagamento se você quiser. Se você fizer isso, você se torna um validador. Então, os seus anúncios terão um melhor destaque dentro do nosso marketplace e você ganha o selinho de validador. E também, pessoal, você vai receber uma premiação de 350 mil Kotai após o fim do ICO, como bônus, certo? Por ajudar na validação do Kotai. Então, pessoal, olha que interessante. Quem validar o Kotai agora, no nosso futuro marketplace, vai receber 350 mil Kotai. E esses 350 mil Kotai, eles vão valer $850 até o final de 2026. Olha que legal. É uma grana interessante. Porque o Kotai, aqui tá escrito errado, tá, pessoal? Aqui está escrito que vamos atingir 0,0024, mas não é. É 0,024, é 0,2 centavos, 4, tá? É que a inteligência artificial, ela confundiu os zeros aqui, né? Toda essa matéria aqui eu faço através de inteligência artificial, né? Eu escrevo lá, eu faço as postagens e ela cria as imagens para mim. Infelizmente, a inteligência artificial acabou errando aqui, né? Ela colocou um zero a mais, mas na verdade é 0,024, né? Então, o que eu falo para vocês? Esses 350 mil Kotais hoje não valem muita coisa, mas daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, pode valer um dinheiro muito legal. Então, vocês ajudando na validação, cara, vocês vão ganhar dinheiro com isso também e vão ganhar mais visibilidade dentro do ecossistema, tá bom? Pessoal, é o seguinte, eu quero falar aqui sobre o futuro do projeto. Por que o Kotai ele tem todas as chances de bater 50 centavos em 2030? Pessoal, isso aqui é em 2030, não é agora, pelo amor de Deus. Preste atenção no que eu estou falando. Tá? Em 2026, a gente vai fechar o Kotai valendo 2 centavos. 2028, o Kotai pode bater 10 a 15 centavos. 2030, o Kotai pode ultrapassar 50. Mas tudo isso é um processo que as pessoas muitas vezes não entendem, as pessoas confundem a situação. Uma vez eu até discuti com um rapaz lá no grupo, que o rapaz ele falou o seguinte, olha, é impossível o Kotai bater 50 centavos, porque hoje nem a Ethereum vale 500 bilhões. Porque olha só, o camarada ele está comparando o Kotai hoje com a Ethereum, pelo amor de Deus, né, cara? Então ele está falando que o Kotai vai ultrapassar a Ethereum nos próximos anos. Pô, esse cara não sabe de nada, né, pessoal? Porque assim, quando o Kotai bater 50 centavos, o Kotai ele estará basicamente nas top 5 ali. Ele estará entre as top 5. O Kotai, nos próximos 5, 6 anos, nos próximos 10, 20 anos, eu não tenho como prever isso aí. Agora, nos próximos 5, 6 anos, eu tenho a mais absoluta certeza que é totalmente possível o Kotai estar entre as top 5, certo? E o Kotai vai perder para quem? Provavelmente, obviamente, vai perder para o Bitcoin, que vai estar em primeiro, para Ethereum, que vai estar em segundo, certo? Para o BNB, que estará em terceiro, para Solana, que vai estar em quarto, e o Kotai vai estar em quinto. Mas por que o Kotai estará em quinto lugar? Por quê? Pessoal, o Kotai ele vai ter centenas de milhões de usuários globais no ecossistema Kotai, ou seja, na carteira, usufruindo dos serviços da carteira, da corretora, do gateway de pagamento, do marketplace, da casa de apostas. Eu nem estou comentando do banco, tá? E sem falar que a cotação projetada para 2030 de 50 centavos ou mais. Inclusive, a análise, quem fez essa análise aqui foi a própria inteligência artificial. Ela demonstrou todos os fatores possíveis do Kotai ultrapassar 50 centavos, na verdade, se nós atingirmos 100 milhões de usuários em 2030. Então, pessoal, o que a gente vê? A gente conseguindo manter, no máximo, 1 trilhão de Kotai em circulação, a gente fornecendo uma estratégia de staking, dividendos, utilidade real da cripto Kotai dentro do ecossistema, e sem falar que o nosso ecossistema, sem falar que nós teremos a nossa própria blockchain, né?
nós teremos a nossa própria blockchain, que será um fork, uma cópia melhorada da Solana, certo? Então, pessoal, todos os projetos novos, projetos meme, projeto de cripto novo que surgir dentro da nossa blockchain, o ecossistema, ele dará praticamente 100% de suporte para projetos novos, cripto meme, todo tipo de projeto que for surgir dentro da nossa blockchain, o ecossistema Kotai, ele dará 100% de apoio, pessoal. Entendeu? Sem distinção nenhuma. Então vai chover de gente utilizando a nossa blockchain, vai chover de gente utilizando novos projetos cripto, utilizando o nosso ecossistema, porque isso facilita a vida deles. Pessoal, vocês não sabem o quanto é difícil fazer um projeto de ICO. É extremamente chato, burocrático e dificultoso. Agora, imagina só a vida dos próximos projetos criptos que surgirem dentro da nossa blockchain. Eles terão praticamente tudo em suas mãos. O ecossistema ele vai apoiar na divulgação, ele vai apoiar na validação do preço, ele vai apoiar na própria engajamento da comunidade, na própria liquidez do projeto, no próprio ICO, na própria venda. Teremos parceiros de gateways de pagamento do mundo inteiro, onde o próprio projeto de cripto novo vai ter suporte a gateway de pagamento para receber moeda fiat como pagamento. Pessoal, vocês não têm ideia do quanto a gente vai beneficiar os próximos projetos que surgirem dentro da nossa blockchain. Porque a gente vai dar essa colher de chá, a gente vai estender a nossa mão apenas para projetos que forem lançados dentro da nossa blockchain. Né, pessoal? Quando eu falo estender a mão, é para projetos novos, né, pessoal? Projetos novos. Agora, projetos que já existem, projetos que já têm liquidez. Eita. Criptomoedas que já têm liquidez. Não, aí não, né? A gente vai dar suporte para todas elas, né? Eu estou falando de novos projetos, projetos que vão surgir ainda. Esses novos projetos terão total apoio, certo, dentro do nosso ecossistema. Então, meus amigos, eu acredito fielmente que até final de 2026 nós vamos ultrapassar 200 mil holders, vamos ultrapassar a valorização de 2 centavos de dólar e muito provavelmente também até final de 2030 nós vamos ultrapassar uma valorização unitária de 50 centavos e muito provavelmente acima de 100 milhões de usuários dentro do nosso ecossistema. Por isso, pessoal, quem investir hoje no Kotai Project terá até o final de 2026 uma valorização de 50 vezes do seu investimento. Beleza? Muito obrigado por tudo. Compartilhe essa live, se inscreva aqui no canal. Deixa eu ver a quantidade de valorização aqui de arrecadação. Olha só. Aqui nós já estamos com 1.261.000. Ó, hoje é dia 26, estamos com uma média de 10 mil por dia, certo? E o mês nem fechou ainda, tá? Muito provavelmente, a partir de novembro, quando nós entregarmos o nosso ecossistema funcionando, olha, nós podemos ali ultrapassar 900 mil a 1 milhão de dólares por mês de arrecadação. Então, assim, pessoal, existe uma grande possibilidade de nós finalizarmos o nosso ICO ainda esse ano. Então preste atenção, não fique fora dessa, porque senão em 2030 você vai estar chorando no banho. Muito obrigado por tudo, bom final de semana a todos e até mais, pessoal!